Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 17ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo essa explicação de Jesus, nós ficamos, de certa forma, um tanto quanto preocupados. Por quê? Porque, às vezes, nós agimos como aqueles que pecam e ainda, às vezes, fazemos os outros pecar. Por quê? Como funciona isso? Nós somos pessoas limitadas, pessoas finitas, pessoas humanas, portanto, passíveis e possíveis de erro. Se nós limitássemos a somente nós mesmos cometermos nossos próprios erros, até aí poderíamos até contar com a misericórdia divina. Mas o mal é que às vezes nós levamos outros a pecarem também. Quando levantamos falso testemunho, quando falamos dos outros, falamos de forma pejorativa, dos outros para outros, instigando assim aquele sentimento mal, ruim que existe em cada um de nós. Esses sentimentos pejorativos, eles ficam como que adormecidos. E se nós os alimentamos, eles também crescem em nosso coração. É o joio que é semeado em nossa vida. Nós somos pessoas livres. O que isso significa? Significa que nós temos escolhas. Podemos optar por sermos bons ou podemos escolher sermos mal. Isso não é discernimento. Discernimento é quando eu tenho duas coisas boas para eu discernir, escolher qual delas eu vou querer para a minha vida. Agora, escolha é liberdade que Deus nos dá. Deus, ele tem como seu princípio a liberdade. Faz parte dos princípios divinos. Deus não seria Deus se ele não nos desse a liberdade. Então, quando nós optamos por sermos pessoas boas, justas, por mesmo diante de nossas limitações, nos esforçarmos para fazer o bem, nós somos aqueles que Deus Nosso Senhor semeou na terra e nós optamos por crescer fazendo o bem. Mas também em nosso coração existe o mal. Sentimentos que, de certa forma, nos puxam para situações que talvez nós podemos não escolher, mas que, se não formos fortes, podemos cair neles também. E aí vem o pior. Quando nós arrastamos outros com a gente, quando nós não conseguimos cair sozinhos nesses erros,
Meus irmãos, minhas irmãs, faça uma avaliação, um exame de consciência e você vai perceber que muitos de nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, nós arrastamos com a gente outras pessoas. Quando eu falo mal de alguém, eu não falei para o vento. Alguém me escutou. Então esse alguém se tornou cúmplice de mim. Então eu o fiz pecar também. Quando eu, de certa forma, maltrato alguém, eu crio naquela pessoa, de certa forma, uma revolta, uma raiva, um ódio, uma tristeza ou até mesmo um sentimento de vingança. Então eu o levei a pecar. Quando eu adquiro bens materiais, mas eu não sei viver na simplicidade, antes eu vivo no orgulho. Então eu levo os outros a pecarem, porque eu instigo neles a inveja, os ciúmes. Como é difícil a gente viver sem pecar e às vezes sem fazer os outros pecar. E muitos outros exemplos. Se eu fosse dizer aqui para vocês, nós ficaríamos o dia inteiro. Mas, só para vocês entenderem que Jesus, ele chama a nossa atenção para esse cuidado que a gente deve ter. De se policiar e cuidar para que não só a gente cometa os pecados, que já são por demais, mas que a gente também não leve outros, porque isso pode nos atrapalhar no momento final da decisão divina. Porque essa decisão não é Deus quem toma. Sermos salvos ou não, não é Deus quem julga. Somos nós mesmos. Somos nós que fazemos nossas escolhas. E Deus, nosso Senhor, Ele apenas respeita. Nos respeita na sua totalidade. Escolher o mal ou o bem depende de cada um de nós. Escolher ser homem ou mulher de coração bom, de coração puro, na medida do possível, claro, se esforçando para isso. Sermos homens e mulheres de boa índole, pessoas que conseguem atrair para si o respeito de outras, pessoas ligadas a Deus por meio da oração e que praticam as palavras sagradas. É difícil às vezes, mas não é impossível. Mas se nós nos debandamos para situações que talvez não são bonitas aos olhos de Deus, nós fizemos nossa escolha. E no final, Deus vai nos deixar muito livres para irmos para onde nós quisemos ir, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus, nosso Senhor, Ele é rico em misericórdia. Ele está pronto a nos perdoar, sim. Mas para tanto, é necessário que a gente se comprometa com Ele também. É necessário que a gente possa entender o sentido desse clamor por misericórdia. Confessar-se, pedir perdão a Deus, não é simplesmente verbalizar os seus pecados. Não é simplesmente abrir mão de tudo aquilo que talvez um dia você fez e agora você está arrependido desse fato. Confessar-se significa abrir mão, sim, de tudo aquilo que você fez e que hoje você está arrependido. Mas significa também que você não quer mais fazê-lo e vai se esforçar para não fazê-lo. Se esforçar e não simplesmente achar que errar é humano. Então, se você se confessou, se você quer se confessar, faça um exame de consciência bem feito. Não simplesmente lembrando de seus pecados, de suas faltas, de suas opções, suas escolhas. Mas se você está de fato decidido a renunciar ao diabo, ao Satanás e todas as suas obras. Assim sendo, você não vai, em hipótese quase que nenhuma, fazer, realizar, optar por essa situação que te fez, por um pouco, perder a sua salvação. Então, tenham todos um bom dia, que Deus Nosso Senhor nos abençoe nesse nosso processo de cada vez mais sermos semelhantes à imagem de nosso Pai, de
de nosso Senhor e Salvador também, Jesus Cristo.